Olá, meninos e meninas do Travessiam. Que coisa boa estar com vocês novamente aqui. Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? E mais uma vez, desejar a vocês um bom momento com nós aqui nesse momento, os 15 minutos de nossa aula, né? Vamos lá? Eu sou a professora Nádia e o meu componente de hoje é matemática. Nádia, bom fim para vocês agora. Empatia, o que será empatia, hein? Quando é que a gente tem empatia? A gente faz mais para antipatia, né? Então vamos ver se a gente pratica mais a empatia, não é verdade? Amar é descobrir que a deficiência do próximo faz parte do nosso mosaico humano, não é? Então, vocês viram em matemática, nas aulas passadas, né, que o mosaico humano, né, imagine, existem vários tipos de mosaico que deram a ideia das peças geométricas, né? Tem aí o tangram, tem um monte de especiarias, e hoje virou moda mesmo, né? Você quebra uma cerâmica, não se perde mais cerâmica. Você quebrou alguma coisa, forma um mosaico. Hoje, se reinventando, e nessa pandemia foi o que mais aconteceu, o reaproveitamento de tudo. Não existe mais lixo, né? O lixo a gente descarta, o lixo a gente trabalha em cima dele. Então, vamos nos colocar com empatia um no lugar do outro, amar, respeitar, não é? Fazer essa palavra fluir mais, né? Da gente, sair mais de dentro da gente, aqui de dentro do nosso coração. Sejam todos bem-vindos, né? E aí, eu vou deixar essa frase hoje para a gente, né? Para você, para mim, para todos nós. Se o teu cristal quebrar, faça dele um mosaico. Então, se o seu cristal quebrar, seja o cristal da tristeza, seja o cristal da dor, seja o cristal físico, material, seja lá o que for o seu cristal, se quebrar, faça dele um mosaico, né? Transfere ele para um colorido bonito, reinventa. Pandemia é isso, é a gente se reinventar, se reencontrar. Então sejam todos bem-vindos, que sejam mais empáticos uns com os outros. Vamos começar a nossa aula de hoje. Lembra de fração? Eu coloquei aí só para a gente relembrar o que é fração. Vamos parar um pouco e pensar. A gente lembra que existem os números inteiros, né? Aqueles que não foram fracionados, que não foram decimalizados, né? Os números inteiros já está dizendo só essa palavrinha inteira, né? Então, quando é que uma fração existe? É quando dois números inteiros pode ser dividido um pelo outro. E a gente identifica uma fração como? Aquele tracinho que fica entre o numerador e o denominador é uma fração, ou seja, aquele número está fracionado. E o resultado, o quociente dessa fração? Você pode encontrar um número decimal. Lembra, eu estou só relembrando, aulas passadas, que é o número decimal, aquele que é composto de vírgula. Professora, como eu identifico o número decimal? Olha se ele tem a vírgula. Como eu identifico o número fracionário? Olha se ele tem o tracinho fracionário. Simples assim. Então, e esse número decimal, ele é composto do quê? A parte inteira, que é a parte maior, que fica à esquerda da vírgula. E a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Fácil e simples assim. A gente pode encontrar na divisão o quociente de um número, de uma fração, um número inteiro? Pode sim, com certeza. Mas hoje a gente vai trabalhar com eles, os números decimais. E vamos que vamos lá. Vamos relembrar, conjunto dos números inteiros. Eu não coloquei o conjunto dos números naturais aí, nem precisa, né? Não precisa. Como assim, professora? Não precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conjunto dos números naturais, né? Então, e o conjunto Z, representado pelo conjunto dos números inteiros? Estou só relembrando. Conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, né? Porque ele continua, atravessa a porta, atravessa ruas, né? Então, o conjunto dos números inteiros, é importante a gente relembrar que ele é representado pelos números inteiros positivos e números inteiros negativos. Cada vez mais que ele se aproxima de zero, cada vez mais que ele se distancia, a gente vai olhando quem vai aumentando, quem vai ficando mais negativo, mais positivo. E logo abaixo vocês vão conhecer hoje o conjunto Q. Novidade, conjunto Q, conjunto Z, conjunto dos números inteiros, conjunto N, conjunto dos números naturais. E o conjunto Q? Olha ali, ó, quando a gente encontra ali, ó, A sobre B. Essa barrinha que vocês estão vendo assim, tá? Ele é chamado na matemática de tal que. Ele é representado pelo tal que, essa palavrinha. A sobre B, tal que A
pertence, símbolo de pertence, né? Pertence a Z. Quem é Z? Conjunto dos números inteiros. Pertence a Z e B pertence a Z. Então, isso aí é justamente uma linguagem matemática. Lembra que a gente viu a introdução à álgebra? Então, a parte literária da matemática, onde a gente vai identificar. Em vez de colocar dentro do conjunto Q todos os números fracionários, nós colocamos aí a representatividade da letra A sobre a letra B. Significa dizer que A é um numerador e B é um denominador. Ou seja, um está dividindo o outro. Vamos para a próxima. E aí tem a representatividade, né, desse modelo aí, para vocês perceberem onde está o conjunto N, onde está o conjunto Z e onde está o conjunto Q. Então, você olha assim e já sabe, ó. Conjunto N é a origem, né, os números naturais. Conjunto Z é o conjunto dos números inteiros que foram formados a partir dos números naturais, ou seja, que é representado pelos números inteiros positivos e negativos. E no conjunto Q? São os números fracionários ou racionais. Fração racionalizada, ou seja, é um número racional, é um número fracionário. E ele está lá dentro do conjunto Q, tá certo? Então, logo aí, né, está contido em Z, que está contido em Q. É uma linguagem matemática, né? Que esse sinal, hoje a gente nem usa muito, tá? A gente diz que pertence, né? Mas contido, está dizendo que está contido, está dentro, né? Então, o Z está dentro do N, o N está dentro do Z e o Z está dentro do Q, do conjunto. Uns fazem parte de um do outro, ok? Vamos lá. E aí vocês têm os números inteiros e a gente vai fazer uma representação, né, chamar atenção para esses exemplos. Então, você tem aí um número inteiro que pode ser escrito com uma divisão de dois números inteiros e que você vai encontrar como quociente, só lembrando para vocês, que às vezes eu percebo isso em vocês. Quando a gente fala produto, quociente, vocês não ligam a operação. Olha, para o ano é ensino médio, né? Então, você acha que o professor vai chegar para você e vai dizer o resultado da divisão, o resultado... Não, ele já entra falando de um produto de tal número, é o quociente. Aí você já se liga nisso, ó. Quociente, tem gente que diz, para que eu aprender os termos da divisão? Olha, o logaritmo é muito importante que a gente aprenda isso. Por quê? Porque quando o professor do ensino médio falar, ele vai falar do quociente, do dobro, do produto, e a gente tem que entender para poder interpretar o que ele está falando, um problema, uma situação, problema. Então, aí você tem 2/5. Quando você divide o número 2 por 5, vai dar um número decimal. Ou seja, é aquele número que é formado da casa inteira e da casa decimal. Aí você tem outro exemplo, 1/5, 3/6, né? E aí, só para relembrar, né? Para a gente ficar bem antenado sobre isso. Vamos para os números decimais finitos, ou seja, já está dizendo, aqueles que têm fim. Lembra de aulas passadas, das dízimas periódicas que a gente tinha, que a gente teve a aula passada? Então, para a gente entender que nem sempre um resultado, o quociente de uma divisão, vai dar um número finito ou infinito. Ele pode dar diferente, depende do número que está sendo dividido. Então, aí você tem o número racional, 2/10. Quando você divide 2 por 10, vai dar um quociente 0,2, que é equivalente a 2/10, né? A gente já sabe. Se tiver duas casas, uma casa depois da vírgula, décimo. Duas casas depois da vírgula, 2/10. É centésimo. 3 casas após a vírgula, milésimo. Eu sempre friso isso para você ficar antenado, tá? E aí você tem o valor 2.546 dividido para 1.000, né? Então, qual é o resultado? 2 inteiros e 546 milésimos. No caso da fração do número racional 6 centésimos, você tem 0,06, ou seja, você tem 6 centésimos, né? Mas todos aí deu uma divisão o quê? Exata, ou seja, uma divisão finita, não tem mais continuidade, acabou, encerrou. Então, vamos para a próxima. Gente, é muito importante, porque aqui essa questão da gente estar falando, mas em sala de aula, pega essas dúvidas que você ficou ainda e chama atenção na sala de aula, tira dúvida. Eu sei que trabalhar com números decimais ainda é um engasgo para o estudante, né? Então, vocês procuram sempre tirar essa dúvida na sala de aula. Não fica com essa dúvida, tá?
Então, vamos para os números periódicos, aqueles chamados dízimas periódicos, que tem período. O que é período? Né? A gente aprende isso muito na língua portuguesa. São aqueles momentos em que há uma repetição. Ou seja, quando os períodos, os números se repetem. Existem aqueles que se repetem só ele mesmo, né? 3,4444. Então, é uma dízima periódica simples. A gente já viu isso em aula passada. E quando ela alterna, quando há uma alternância de um número ou outro, aí ele passa a ser o quê? Uma dízima periódica composta. Então, esses são considerados números periódicos que não têm, ou seja, ele tem uma repetição, então ele não é finito, né? Ele vai continuando, continuando. Lembra do pi, lá no pi? Então, aquele número π 3,14, ele precisou ser arredondado, porque se você continuasse a divisão, não ia parar nunca, né? Então, é importante que a gente se atene para isso. Próxima, vamos lá. Razão e proporção. Vamos lá pensar, gente. Quem está com a razão? Eu ou vocês? Não sei, vamos descobrir quem está com a razão, né? Então, eu sei que quando está falando de razão, uma está para a outra, alguém está com a razão, a gente entende isso, né? Então, vamos ver, olha aí, vamos lá. A razão é o quociente. Lembra que eu falei? Quando a gente domina essa questão do quociente lá atrás, a gente tem que dominar, né? A razão é o quociente de dois números. Quando a gente coloca isso para o estudante conversando, falando ou apresentando alguma aula, ele faz o que é quociente, meu Deus, aí ele esquece. Ele sabe o que é, mas ele esquece. Por quê? Porque ele não trabalhou isso bem na cabeça dele. Ó. Produto, multiplicação, quociente, divisão, soma ou total, adição, né? Resto ou diferença, subtração. Isso é tão simples, a gente aprende isso lá atrás. Então, a gente tem que vincular isso à nossa vida, ao nosso dia a dia, porque faz parte quando você chegar nas outras disciplinas mais puxadas, né? Então, vamos lá. Nós temos aí o algoritmo, né, de divisão, onde 12 é dividido para 2. Vou repetir, isso aí todo mundo vem lá, né? 12 é o divisor, 2 é o dividendo, né, aquele que vai dividir, o quociente é o resultado da divisão. Resto ou diferença é o que sobra ou o que fica. Se der um diferencial, ou seja, um número diferente de 0, aí ele é uma divisão inexata ou não exata. Quando o resto é 0, você tem uma divisão exata. Porém, o que nós vamos ver agora? A sobre B. Eu tenho um número racional, a representatividade ali, tipo algébrica, né? Ou seja, literária, né? Em que a gente usa as letras para demonstrar os números. Então, ou 12 sobre 2. Então, essa é uma forma de representar uma razão, ou seja, onde 12 está para 2. Vamos aprender isso na próxima? Então, qual a razão? Vamos ver qual a razão. O que eu coloquei ali? Numa sala de aula com 50 alunos. Vamos matar isso agora, tá? 30 meninos e 20 meninas, e 20 são meninas. Qual a razão entre o número de meninas e o total de aluno? Olha, isso é simples. Razão, você já aprendeu, já entendeu lá atrás no algoritmo da divisão, não é? Quando você aprendeu que A está para B, não é? A está para B, ou seja, A está dividindo B. Então, o que tem ali naquele probleminha tão comum no nosso dia a dia, né? Numa sala de aula com 50 estudantes, 50 alunos, 20 são meninas, né? 20 são meninas e 30 são meninos. Então, qual a razão entre o número de meninas e o total de alunos? Isso é uma linguagem matemática, não é? Então, veja, o total de alunos você já sabe, que é 50. Então, 50, se 50 é o total, ela é o inteiro, ela é o denominador da fração. Então, 20 passa a ser o que vai ficar no lugar do numerador. Próximo. Então, aí fica só essa questão para resolver. A letra A já deixei prontinha para vocês. A letra B agora, qual a razão entre o número de meninos de acordo com o problema anterior? Facilzinho. E aí agora vou mostrar de uma forma bem simples uma proporção, bem fácil assim. Olha, você vê que no primeiro quadro você tem uma criança com 3 bolas, não é? Tem uma criança com 3 bolas. No segundo quadro, você tem 2 crianças, cada uma com 3 bolas. Quem ainda tem dúvidas sobre proporção, antena para isso aí, ó. Uma criança com 3 bolas. Então, 3 bolas para uma criança. Por isso que se diz 3 está para 1. Ou seja, 3 bolas para uma criança. Proporção. Na medida que você aumentou
o número de pessoas, você também aumentou o número de bola. Então, houve o quê? Uma proporcionalidade. Esse aí fica facinho de entender. Então, 3 está para 1, assim como 6 está para 2. Ou seja, tudo bem certinho. E aí fica um desafio para vocês. Deixa eu ler aqui o desafio. Qual das proporções abaixo são igual à razão entre 4 e 6? Então, qual dessas alternativas existe uma proporção, uma equivalência de 4 para 6? Aí, 4 para 6 é uma proporção. Mas de onde vem essa proporção? Aonde aconteceu essa igualdade, essa equivalência? Você vai ver em qual dessas alternativas. Lembra do quadrinho das bolinhas? Volta lá que você vai descobrir. E aí vocês têm uma representação de 2 triângulos, né? Esse triângulo é o triângulo retângulo, lembra? Ele é formado pelo ângulo de 90 graus, 2 catetos e uma hipotenusa, não é isso? E aí você olha para esse triângulo e olha para o outro, olha, 6 está para, ó, vê aí, ó, tá certo? Eita, eu mudei um número ali, um valor, não foi? Então, 6 está para 3, 8 está para 4, assim como 6 está para 3. Ou seja, houve uma proporcionalidade, igualzinho ao quadrinho. Só que agora a gente está trabalhando com a matemática dos triângulos. Então, é importante observar esses detalhes, tá certo? Vamos para a próxima. Nós temos uma simples regrinha de 3, onde o produto dos meios pelos produtos dos extremos, A vezes D e B vezes D. Então, aí tem mostrando, logo teremos B vezes C, que é igual a vezes D, que também pode ser ao contrário, desde que seja do mesmo jeito, ou C vezes B ou D vezes A. É a mesma coisa, a gente só está seguindo essa regrinha, tá? E aí vamos entender praticando. X é uma incógnita que a gente viu na aula passada. É algo que eu não sei o que é. Então, você tem 2 sobre x igual a 5 sobre 10, 5 décimos. Para você encontrar, aplica a regra, né, do produto dos meios pelos produtos dos extremos. E vai achar o resultado facilzinho. E aí, ó, deixei essa questão aí para vocês. 2x é igual a 5/15. Ou seja, produto dos meios pelo produto dos extremos. Multiplicou, sai o resultado facilzinho. E aí fica para vocês o nosso beijo para o nosso eterno, saudoso e querido Paulo Freire, patrono da educação. Eu tive o prazer de conhecê-lo, mas eu não sou tão velha assim não, mas eu encontrei ele na faculdade, na Federal. Foi magnífico ver esse homem. Isso, estudo, educação é sinal de democracia. Vamos vencer a nossa democracia, como Paulo fez para a gente, deixou para a gente esse legado. Beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.